estão conseguindo me ouvir agora? Tivemos uma queda aqui, voltamos à conexão. Hoje a nossa abordagem terapêutica é sobre associações. Como que a gente consegue usar as associações para conseguir resultados melhores, resultados superiores. Gente, nós tivemos um problema aqui de conexão, mas acho que já normalizou. Se tiver novamente, aguardar que eu aviso vocês também nos grupos, se vocês estiverem presentes nos grupos, tá bom? Na nossa temática hoje, abordar associações para que a gente consiga reduzir o downtime dos procedimentos, aumentando a segurança e, consequentemente, nós consigamos entregar resultados mais rápidos, mais satisfatórios. Eu digo para vocês que há 8 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu fazia os procedimentos estéticos, eu tinha uma média de tempo de resposta para os meus pacientes de 3 a 6 meses. Então, o meu paciente começava a ter uma resposta a cada 3 meses, a cada 6 meses. No qual, para muitos pacientes, hoje, é muito demorado. Concorda comigo? Hoje o paciente ele não quer ficar muito tempo aguardando um resultado. Então, assim, há um tempo atrás, era a estimativa média de tempo que eu tinha ali para conseguir ter resultado. Então, 3 a 6 meses. Aí, em 2018, eu comecei a trabalhar com os peelings médios, peelings de média profundidade, onde eu encurtei esse tempo para 90 dias, 90 dias, eu diria um pouco menos, uns 60 dias. 60 dias a gente já tinha resultados bons e bem satisfatórios, né? Visíveis. Diferente de antigamente, que eu demorava 3 a 6 meses para começar a dar resultado. Então, os peelings médios, os peelings de retração foram ferramentas assim maravilhosas para que eu pudesse utilizar como conduta de tratamento, ok? Aí, agora, dentro das minhas abordagens, dentro dos meus tratamentos, o que tem acontecido? Comecei a trabalhar com associações. Dentro do que vocês já viram no meu story, ou se vocês clicarem no meu story, você tem um resultado que eu tive ali na minha região de frontal, que é uma área difícil de tratamento, em 14 dias. Então eu consegui encurtar o tempo de resultado, porque eu comecei a associar. Então veja que, à medida que o tempo foi passando, eu consegui reduzir o tempo, como eu posso dizer, de demora de resposta da pele, porque eu comecei a mudar as estratégias, os mecanismos. E nessa aula hoje eu quero destrinchar um pouco disso, né? Dos mecanismos, dos múltiplos mecanismos, e até falar de regeneração de pele, que é um ponto principal e um ponto importante para que vocês possam compreender sobre. Tá? Então, assim, quando a gente fala de tratar de pele, a gente vai passar a falar sempre de regeneração, não de cicatrização. O processo de cicatrização é quando a gente produz células com característica diferente das que a gente tinha ali originalmente, então células indiferenciadas. Então, o nosso objetivo hoje é a produção de células diferenciadas para que a gente chegue no processo que a gente chama de processo regenerativo. Nessa metodologia, nessa abordagem, nós conseguimos o quê? Ter uma resposta melhor, ter uma resposta superior, ter uma resposta mais rápida, sem demorar tanto para entregar resultado para o nosso paciente, sem abrir mão de segurança, sem abrir mão de artigo científico, ou melhor, de literatura científica. Um dos pontos principais, uma das grandes dificuldades que nós teremos no mercado da estética, no mercado do geral, é o quê? Ter diversos procedimentos que não têm muito embasamento científico e, consequentemente, esses procedimentos tomam o mercado e a gente vê que eles vão embora. Se vocês pararem para notar, nos últimos 10 anos, principalmente quem é mais antigo na estética, nós tivemos vários procedimentos que chegaram, tivemos vários tratamentos que chegaram e foram embora, né? Porque vieram com uma promessa muito forte, só que eles não tinham muito embasamento científico. Então, hoje o que eu priorizo nos meus atendimentos é procedimentos que tenham alta evidência científica, porque os procedimentos que têm alta evidência científica, eles são atemporais. Você pode fazer ele hoje, você pode fazer ele amanhã, você pode fazer ele daqui a 10 anos. Ele vai continuar sendo um procedimento de excelência. Então, assim, a gente tem que seguir por um caminho, se a gente quiser ter resultados duradouros e efetivos, de alta evidência científica. Então, tudo que eu for tratar, que eu for falar, que eu for ministrar, vai ser embasado em evidência científica, tá? Pouco, muito pouco, focado na minha experiência clínica. A minha experiência clínica, ela valida só o que está detalhado, descrito cientificamente. Então, essa é a minha proposta hoje, validar o que a ciência já tem nos dito, tem nos falado nos últimos anos, ok? Deixa eu só fazer uma chamada aqui rapidinho.
a gente venha iniciar o nosso conteúdo. E, claro, conto muito com a presença de vocês e a participação de vocês. No final, nós teremos algumas novidades. E, claro, eu vou trazer um protocolo para vocês aqui no final, falando sobre a associação do peeling com o microagulhamento. Como que a gente pode usar dos peelings e do microagulhamento associado para trazer uma boa resposta. Eu vou trazer de uma forma simplificada. Se você já trabalha com microagulhamento, se você já trabalha com peeling, você vai pegar muito fácil isso, vai conseguir aplicar. Muito obrigado pelo feedback, Roberta. Tudo que vai ser, todo o conteúdo aqui vai ser entregue e transmitido aqui para vocês, tá bom? Vamos seguindo. E a gente vai entrar. Quais são os conceitos que nós vamos abordar aqui? Conceitos de regenerações, de regeneração de pele, as complicações, quando que eu devo entrar com a conduta de associação, como que eu posso aumentar a minha velocidade de resultado nos tratamentos, como que eu posso associar com peeling com microagulhamento. No final, eu vou trazer um protocolo para vocês. Vamos abordar também gerenciamento de pele e os processos de envelhecimento. Então, a gente entendendo essa pluralidade das abordagens, nós conseguimos aí ampliar os nossos conhecimentos, aprofundar os nossos conhecimentos e, consequentemente, entregar resultados melhores, entregar resultados superiores aos nossos tratamentos, resultados superiores nos nossos procedimentos. Então, assim, falar de associação hoje é falar de combinação de metodologias, estratégias que vai nos trazer resultado eficaz. Bom, para quem não me conhece, para quem está me conhecendo agora, tem muita gente que me acompanha, mas não sabe muito sobre mim ou sobre minha formação. Sou farmacêutico e bioquímico, tenho pós-graduação em análises clínicas, farmácia clínica e estética, né? Sou professor da pós-graduação na Universidade de Sorocaba, sou estudante de odontologia, então, assim, desse semestre para o próximo estou me formando. Já ministro treinamentos, já ministro cursos em média há 8 anos, tá? Estou no mercado da estética há uns 10 anos aproximadamente. E atualmente, eu acho que nos cursos online, nos cursos no geral, tanto online como presencial, já temos mais de 6 mil alunos. Então, assim, hoje que eu quero compartilhar um pouco do meu conhecimento para vocês. E talvez vocês não viram isso, talvez vocês já viram esse tópico, mas eu acho importante enfatizar sobre os processos de envelhecimento para que a gente comece a falar de associação. Não tem como eu falar sobre associações se eu não pensar principalmente em fundamentar a fisiologia, a fisiopatologia e o conhecimento da pele, tá? Não tem como eu pensar em associação sem entender as múltiplas camadas ou as variações da pele. Se a gente começa a entender isso, a gente começa a ter estratégias nos tratamentos. Nós começamos a ter estratégias nos procedimentos, né? Nós temos cursos, temos mentoria, né? Tem curso focado na parte de exame e prescrição para a saúde estética. Temos a imersão Saia do Zero, que provavelmente já viram alguma divulgação por aí. Temos uma mentoria focada em injetáveis também. Deixa eu tirar a câmera um pouquinho aqui da frente. Então, temos mentoria focada em injetáveis e treinamentos. Tem o Ferrara Clube, que também é um curso que eu tenho. Opa, a câmera não quer sair. Enfim, temos o Ferrara Clube e diversos cursos. De aula gravada, gente, acho que eu já tenho mais de 500 aulas gravadas, tá? Então tem bastante conteúdo gravado por aí. Quando a gente fala de pele, quando nós vamos entrar na concepção, no entendimento de pele, muitas das vezes nós pensamos o quê? Em epiderme, derme e subcutâneo. E acabou. Que é muito mais plural, é muito mais amplo o entendimento da pele. Não tem como eu pensar em processo de envelhecimento
Não tem como eu pensar em tratamento de rejuvenescimento pensando em epiderme e derme. Porque não é só isso que a gente tem que olhar para que a gente consiga ter resultado. A partir do momento que eu compreendo que o processo de envelhecimento não é só epiderme e derme, eu começo a usar de outros mecanismos, começo a usar de outras técnicas, de outros meios, para que eu consiga, de uma forma plural, de uma forma sistemática, entregar resultado para os meus pacientes. De modo que eu faço uma avaliação que eu chamo de uma avaliação 360, quando eu olho o paciente como um todo e a gente tem um tratamento e uma conduta assertiva. Então, eu entro de um mecanismo de uma forma muito mais assertiva nos meus tratamentos, nos meus procedimentos. Quando eu paro de olhar para a minha pele assim, eu começo a entender a pele desta maneira. A partir do momento que eu começo a entender que não é só epiderme, derme, subcutâneo, que eu tenho o SMAS, que é a superfície da musculatura, que eu tenho os músculos, que eu tenho estrutura óssea, que eu tenho os tendões, os ligamentos, e todas as estruturas envolvidas. Tem dois ligamentos, não, né, gente? Focado em ligamentos, principalmente se falando de face. Nós temos os ligamentos que têm parte importante na sustentação, consequentemente, entendo que não é só fazer peeling, que é só fazer microagulhamento. Em alguns casos, eu vou precisar de muito mais. Eu preciso identificar a necessidade. Então, a partir do momento que eu entendo o quão plural é o processo de envelhecimento, que muitas das vezes o meu paciente ele está com uma queda, a formação de um sulco nasolabial, de uma disfunção por conta, principalmente de, não posso dizer para vocês, de uma absorção óssea, ou de uma reabsorção do tecido subcutâneo, eu começo a compreender que não só é epiderme e derme. Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que, por sua vez, a flacidez dele ou a desestruturação é por conta de uma reabsorção óssea subcutânea, você só fazer peeling não vai resolver o problema desse paciente. E principalmente, quem assistiu a primeira aula, que foi a aula de peelings, e a aula de retração também, que foi a segunda aula, começa a entender que se eu pego um peeling muito superficial, que é um peeling que muitas das vezes não descama, eu não trago uma resposta significativa para esse paciente. Então, eu errar na minha avaliação e eu errar na técnica de execução, são dois grandes impactos que nós temos nos tratamentos, nós temos nos procedimentos. Então, nós precisamos entender que é muito plural a avaliação. E eu vou ficar muito repetitivo nisso, porque muitas das vezes eu falo isso uma, duas, três vezes, e o profissional está com um paciente que está com a reabsorção óssea e está querendo resolver o problema ali com peeling químico. Muitas das vezes o peeling é 10%. Então, nós temos que entender o quê? Que esse paciente ele tem necessidades. Aí que eu começo a entrar com meios de combinação de múltiplas vias, múltiplos mecanismos, atuando em múltiplas camadas e, consequentemente, eu reduzo o downtime. O que isso seria? A recuperação do meu paciente é mais rápida. Eu começo a ter resultados muito mais efetivos. Eu começo a ter resultados com mais qualidade. E lembre-se, desde o princípio, o primeiro pontapé que eu dei para vocês foi evidência científica. Por que evidência científica? Porque a gente hoje, quando nós vamos atender um paciente, nós não conseguimos dizer para ele, olha, você fez um tratamento hoje e some a sua ruga 100% amanhã. Não vai. Porque nós temos variações. Então, a partir do momento que eu estou num campo onde eu tenho procedimentos que não tem nenhuma evidência científica, que não tem nenhuma validação clínica, e está tudo um tiro no escuro, a entrega de resultado ela fica muito pouco palpável. A gente não consegue entregar resultado para o paciente. É como, por exemplo, você pegar um paciente que tem cicatriz de acne de média profundidade ou profunda e ficar ali aplicando exossomos e PDRN. Eu lamento. Você não vai ter uma resposta significativa. E a palavra-chave é resposta significativa. Uma melhora vai ter. Uma melhora, até com ácido retinóico de uso em casa, esse paciente vai ter. Com vários procedimentos que ele faz em casa, procedimentos não, né? Rotina de skincare, vai melhorar. Mas resposta significativa, resposta que o paciente vai te agradecer por você ter feito o tratamento com ele, aí é outra história. Então, tudo que a gente for tratar hoje, leve para a vida, não só para essa aula. É evidência científica. O quanto eu tenho de evidência científica naquele aspecto para que eu consiga trazer uma resposta para o meu paciente. O quanto eu tenho de evidência científica naquele tratamento para que eu consiga trazer uma resposta naquele indivíduo. Então, tratar cicatrizes, tratar diversas disfunções estéticas, pensando somente em PDRN, exossomos
ou muitas das vezes técnicas que não geram uma descamação, ou não geram, ou não atuam por via citolítica, é muito falho. E eu falo com uma certeza muito absoluta para vocês, porque eu já usei de muitas coisas, de muitas técnicas, de muitos procedimentos, e diversas condutas, e acompanho também vários profissionais. Porque assim, eu digo para vocês que eu sou professor, tenho mais de 6 mil alunos. E o que, que acontece no dia a dia? Eu aprendo com as minhas alunas também. Existe uma troca, né? Não é só, Felipe fala e eu escuto. Não, é uma troca. E nessa troca, a gente tem visto clinicamente que não é tão eficaz diversos procedimentos, condutas, se você errar na estratégia de tratamento. Então, pense assim: se eu tenho uma ruga formada, se eu tenho uma cicatriz formada no meu paciente, muitas das vezes só técnicas regenerativas não serão suficientes. E eu convido vocês a pagarem para ver, para vocês verem que a maioria dessas técnicas regenerativas não são suficientes em rugas médias, rugas profundas, a não ser que você associe. Sobre isso que a gente vai tratar. Então, assim, quando a gente começa a atuar de múltiplos mecanismos, associando, consequentemente a resposta vem. Então, assim, quais são os cuidados que eu devo ter com associações? Porque da mesma forma que nós temos profissionais que não associam, ou que têm medo de associar, nós temos profissionais que ultrapassam os limites, né? Que não pensam em gerenciamento da barreira cutânea, que não pensam que duas técnicas combinadas elas podem ser incompatíveis, que a gente muitas das vezes vê profissionais que não respeitam até a necessidade de controle de penetração dos ácidos. Não sei se vocês lembram, há um ano atrás a gente teve um falecimento por peeling, né? Foi o peeling de fenol. Aquele falecimento que aconteceu foi por um fator importante. Falta de controle de penetração da substância, porque era uma substância tóxica, né? Que tinha um efeito tóxico sistêmico quando as doses séricas fossem aumentadas de fenol no sangue. Então, o que aconteceu? Houve uma penetração muito rápida, substancial, que consequentemente gerou uma intoxicação. E o ponto-chave ali, o problema não foi o produto. O problema foi o controle da penetração da substância. Então, veja que em 100 anos, documentado publicamente, tivemos a primeira morte com esse tipo de procedimento. Em 100 anos. E qual foi o problema? Uma associação mal feita. Totalmente fora da literatura científica, fora de prática clínica validada. E a gente dá fazer uma aula sobre isso, mas não é meu ponto. Então a gente tem que saber o que nós estamos associando. Esse ano agora, nós tivemos um outro caso de cicatriz hipertrófica de uma moça após fazer um peeling de ata, né? Foi uma médica. E ela teve cicatrizes hipertróficas e estão falando que não era associada ao peeling. Foi sim, foi associada ao peeling. Por quê? Houve uma penetração substancial do ácido que gerou cicatrizes hipertróficas na região. Então, nós devemos entender e compreender que o controle da penetração do peeling, do ácido, da substância que nós estamos utilizando é muito importante. A segunda coisa que nós devemos entender é a cascata inflamatória ela tem que ser controlada. Porque nós temos que ter um controle da inflamação. Quando eu tenho uma cascata inflamatória, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e ela descontrola, nós podemos ter um processo inflamatório crônico. Os nossos processos inflamatórios dentro da estética, eles são processos inflamatórios agudos. Eles duram, em média, penduro, por 3 a 7 dias. O pico máximo é no seu terceiro dia, chegando a 7 dias. Inflamação crônica é problemática. Inflamação crônica traz processo cicatricial. Então, nós pensamos em inflamação aguda, uma inflamação controlada, que através dessa inflamação nós vamos induzir um processo de regeneração tecidual. Esse é o ponto principal. Então, assim, quando a gente trata de processo de envelhecimento, a gente tem que entender que o processo de envelhecimento é um fator cronológico. Né? Então, nós estamos envelhecendo diariamente por fatores internos, por fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, e, consequentemente, por vários fatores de alteração de epiderme, de derme, de subcutâneo, de processo sarcopênico, de processo de envelhecimento, nós temos ali alterações significativas na nossa pele. Nós temos ali alterações significativas no nosso organismo. E falando de processo de sarcopenia, hoje a gente sabe que o problema que nós temos grande de saúde pública é a obesidade. Obesidade é um fator de saúde pública problemática que traz diversas alterações, como síndrome metabólica e diversas alterações para os nossos pacientes, para nós indivíduos.
Guarde para vocês hoje essa informação, porque ela vai ficar gravada. Um dos problemas que nós temos hoje de saúde pública é obesidade. Do futuro, o nosso problema vai ser processo de sarcopenia. Por conta dos análogos do GLP-1, por conta de tirzepatida e de diversos medicamentos que estão sendo usados de forma inadequada, nós temos indivíduos que estão tendo uma perda muito grande de peso, nós temos indivíduos que estão tendo uma perda muito grande em conjuntos de massa muscular. Isso, no futuro, vai gerar para a gente um problema de indivíduos sarcopênicos. Então, a sarcopenia vai ser nosso próximo problema de saúde pública, não será mais obesidade. À medida que as novas drogas estiverem chegando, nós teremos aí problemas de sarcopenia, entende? Então, assim, quando a gente fala de processo de envelhecimento, ele é nítido, principalmente em pacientes que usaram fisioterapia, Mounjaro sem acompanhamento, e vão ter uma perda substancial, significativa, de subcutâneo, de massa muscular. E a sarcopenia, ela é um fator importante no processo de envelhecimento, né? Então, ter massa muscular, ter uma boa densidade muscular, é um sinal de jovialidade. Então, entenda, nós teremos um público que vai demandar muito por tratamentos, tanto funcionais, de questões funcionais, como questão de mobilidade, como questões estéticas, né? Então, pacientes que estarão com o rosto derretido por conta de perda de grande perda de peso significativa. Não acho negativo o uso das substâncias, mas acho negativo a forma errada que ela tem sido feita. Então, consequentemente, teremos o quê? Sarcopenia como o nosso próximo problema de saúde pública. Então, quando a gente fala do processo de envelhecimento, nós temos níveis, né? Então, nós temos grau, níveis de envelhecimento de acordo com a idade. O paciente que nós chamamos de paciente 20 mais é um paciente que ele vai ter um turnover celular acentuado, mas significativo, com a média de 20 a 25 dias, atende muito bem às nossas necessidades de controle de barreira cutânea, os lipídios e os fatores naturais de hidratação dentro da sua normalidade, com boa produção de glicosaminoglicanos, com boa produção de elastina, de colágeno e, consequentemente, são pacientes que, por sua vez, eles trazem uma resposta muito boa no quesito prevenção e até tratamento. Até porque os níveis hormonais, os níveis de saúde, os níveis metabólicos são muito responsivos. Então, nós devemos entender que um paciente 20 mais, as nossas principais condutas são tratamentos preventivos. São tratamentos que a gente foca em hidratação, são tratamentos que a gente foca em cuidado, uma limpeza de pele, um skin booster, é focado em gerenciar e retardar o processo de envelhecimento. E muitas das vezes, esse paciente 20 mais, ele pode ter um fototipo, um biotipo mais oleoso, menos oleoso. Muitas das vezes, uma informação importante, o paciente que ele é um paciente 20 mais, que já tem rugas ali, muitas vezes iniciando e tem uma pele seca, um dos principais pontos pode ser simplesmente falta de hidratação. Então, para esse tipo de paciente, a gente vai gerenciar os níveis de hidratação. Não vai focar em peelings mais intensos, peelings médios, ou peelings que vai causar uma intensa descamação nesse indivíduo. Vai focar em gerenciar, hidratar, recuperar essa pele como um todo. Concorda? Um ponto importante que nós devemos compreender e entender é que, à medida que o processo de envelhecimento vai se acentuando, nós temos o aumento do quê? Das alterações, do desequilíbrio na pele, do subcutâneo. Então, esse paciente ele começa a ter um turnover que era de 20 dias, aumentar para 32 dias, 36 dias. Daí que a gente tem uma necessidade maior de renovação celular, tendo ou não uma descamação visível nesse paciente. Esse paciente ele vai ter uma redução de produção de colágeno, de glicosaminoglicanos. Ele vai ter uma redução e um comprometimento inicial na derme. Esse paciente, ele é muito interessante já começar a prevenção a partir dos bioestimuladores, como hidroxapatita de cálcio, e diversas substâncias que vão trazer densidade dérmica. Então, a gente já inicia com condutas de prevenção e tratamento nesse paciente. Então, esses pacientes eles já começam a demandar um pouco mais de condutas de estímulo, muitas das vezes até de processos de entrar com condutas de estímulo por via citolítica, para que a gente consiga trazer uma resposta significativamente nesse paciente. Então, a gente foca tanto em reparo dérmico como epidérmico nesse indivíduo, nesse paciente. Quando a gente fala de um paciente 50 a mais, né, a gente pode se apegar a esses detalhes como um fator de idade? Pode. Mas existem pacientes com a menor idade que têm um processo de envelhecimento avançado.
Então, tem pacientes que estão com 30 anos, mas com todas as características de um paciente de 50 a mais. Isso pode acontecer. Vocês vão ver, principalmente em pacientes com grande perda de peso, pacientes sedentários, pacientes com diversas alterações de saúde funcionais. Então, paciente 50 a mais, ela vai ter um turnover acentuado, inclusive essa faixa de 20 a 25 dias está errada, ela é aumentada, tem uma produção de glicosaminos glicanos alterada, esse paciente já tem uma alteração e começa a ter uma alteração tanto de epiderme e derme como de subcutâneo e, consequentemente, há um comprometimento de barreira cutânea mais significativo. Então, para o paciente 50 a mais, a gente já começa a considerar a necessidade de preenchimento também. Muitas das vezes, o paciente dificilmente vai fugir do preenchimento. O paciente 65 mais, muitas das vezes, ela vai ter diversos fatores de alterações e, principalmente, muitas das vezes vai ter excesso de pele. Então, para esse tipo de paciente, todas as condutas de gerenciamento, de preenchimento de toxina botulínica, tem que se avaliar se não existe a necessidade de intervenção cirúrgica. Muitas das vezes, nós vamos ter a necessidade de intervir cirurgicamente, tirando o excesso de pele, para que a gente consiga uma melhor resposta do bioestimulador, do preenchimento e das outras condutas. Porque entra-se como base a cirurgia e complemento preenchimento, bioestimulação, peelings, microagulhamento e diversas outras condutas associadas. Então, a gente tem ali na nossa estrutura de pele a epiderme, com as suas 5 camadas, a derme dentro de 2 camadas, como derme superficial e derme profunda, e temos tecido subcutâneo, ok? Então, dentro dessas estruturas, o que vai acontecer? Quando a gente fala de epiderme, a gente vai pensar em gerenciamento da barreira. Muitas das vezes, esse paciente, ou essa paciente que vem para a gente, ele tem uma barreira comprometida. Nesse comprometimento de barreira do estrato córneo, ou muitas das vezes por uma descamação mais excessiva, por um fator sistêmico, fator patológico, por vários fatores, ele tem uma barreira comprometida, esse paciente ele precisa de recuperar essa barreira. Então, entrar com ativos oclusivos, recuperadores de barreiras, são pontos essenciais, são pontos cruciais para que a gente consiga ter água nesse tecido. E, consequentemente, de alguma maneira, de algum modo, uniformizar essa pele. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter pacientes 20 mais, 35 mais, 50 mais, que tem barreira comprometida. Que ele vem com histórico de escamação, de desidratação. E você vai ver que começa a surgir, principalmente em pacientes mais novos, rugas finas, rugas iniciais. Só o fato de você hidratar essa pele, de você recuperar essa barreira, de passar ativos que vão atuar nesse processo de recuperação de barreira, consequentemente, vocês terão resposta muito mais significativa nesse paciente e imediata. Então, essas rugas elas vão preencher de uma forma muito mais substancial. Porque muitas das vezes, aquela barreira comprometida era simplesmente pela falta de água, por falta de oclusão, por falta de reposição de ceramidas, vitaminas e algo do gênero. Então, assim, pensou em processo de envelhecimento? Não esqueça de considerar como está a barreira de pele do meu paciente. Será que essa barreira está comprometida ou não? Dentro das funções de barreira cutânea, a nossa pele tem algumas funções. A barreira física, onde ela evita a entrada de substâncias, a saída de fluidos do corpo, promovendo uma homeostasia. A barreira imunológica, ou seja, a nossa pele ela reflete muito respostas imunológicas e qualquer reação, nós temos ali significativamente respostas imunes. Então, por exemplo, num quadro alérgico, a paciente ela pode estar em início de um quadro anafilático ou até numa alergia leve. Muitas das vezes a gente vê erupção da pele, hiperemia, em outras regiões que muitas das vezes não foi feita a técnica ou procedimento. Você vê uma resposta imune significativa. Ou mesmo paciente que ela tem alguma patologia sistêmica. Muitas das vezes a doença autoimune ela reflete muito na pele. Ou alterações no intestino, por exemplo. Você vê respostas na pele. Então, a nossa pele está intrinsecamente responsiva ao sistema imune. Pode bem isso.
E ela tem um papel imunológico importante. Inclusive, os melanócitos que estão depositados na camada basal, eles têm um papel de resposta imune muito significativo para nós, os nossos pacientes. Quando nós temos uma exposição solar, uma agressão, um processo inflamatório, que daí surge, por exemplo, uma hiperpigmentação pós-inflamatória. E a pigmentação, muitas das vezes, ela surge como uma resposta imunológica do organismo. Vocês vão notar que muitas das vezes o paciente que tem histórico patológico de um problema de saúde, bem acompanhado com manchas, com processo inflamatório crônico. E também a gente não pode esquecer que a nossa pele tem uma função de neurosensorial, que nos traz uma percepção do ambiente externo, permite a gente sentir o calor, o frio, o toque. Então, ela tem esse papel importante também. Quando a gente fala de processo de renovação, processo de turnover, que é um dos pontos principais que a gente tem consagrado na literatura, quando se fala de tratar envelhecimento, de tratar fotoenvelhecimento, o que acontece? Nós começamos a pensar e observar que eu penso em processo de envelhecimento, eu penso em acúmulo de células mortas. Eu penso em processo de envelhecimento, eu penso em retenção do extrato córneo, ou melhor, eu penso em otimização do extrato córneo, porque de um lado eu tenho uma barreira cutânea que ela pode estar comprometida, e de outro lado tem uma barreira cutânea que ela pode estar muito espessa, muito grossa. Nós temos processo de hiperqueratinização. E muitas das vezes um acúmulo de células mortas, um acúmulo de pigmentação, e consequentemente, quando eu intensifico o processo de renovação, eu trago uniformização, clareamento, melhora da qualidade da pele, viço. E alguns ácidos e alguns peelings, como eu falei na primeira aula, eles atuam hidratando. Então, não só por conta do espessamento ou afinamento da pele, mas eu consigo também uma hidratação, uma uniformização no tom dessa pele, o que é muito bacana. Então, veja que quando eu falo de processo de renovação, eu falo de remover células mortas, células pigmentadas, células envelhecidas, que vai nos trazer rejuvenescimento. Isso pode ser por uma via citolítica ou por uma via não citolítica. Temos múltiplas vias aí que podem acontecer. Por interação do cimento intercelular, por ligação por receptores, por diversas ligações e junções na nossa pele. E pode sim ter via inflamatória como via não inflamatória. Quando vocês começarem a trabalhar com peelings, principalmente peelings médios, a gente não pode esquecer de uma coisa. Não podemos esquecer das unidades pilosebáceas. As unidades pilosebáceas, elas são pontos importantes para a gente compreender que a nossa pele, desconsidera esse textinho aqui, a nossa pele ela tem espessuras. E, de acordo com a quantidade de produção de sebo de unidades pilosebáceas na nossa pele, nós temos um processo cicatricial, melhor ou pior. Então, a quantidade de unidades pilosebáceas presentes no nosso rosto é muito maior que no pescoço. E é muito maior que nas nossas mãos. Então, isso significa que nós temos menor produção de sebo em algumas regiões, e a região do rosto é uma área que, por ter uma maior quantidade de unidades pilosebáceas, ela responde muito melhor aos tratamentos ablativos, procedimentos que são mais agressivos. Então, eu tenho que ficar muito atento ao tipo de peeling, o tipo de conduta que eu vou utilizar naquela região do meu paciente, para que eu não tenha processos cicatriciais. Então, os peelings, as técnicas, elas vão mudar de acordo com a região, e muitas das vezes nós teremos uma maior dificuldade de tratar o pescoço, porque nós temos essa variação anatômica, tanto no quesito de espessura quanto de unidade pilosebáceas. Existe uma ligação direta de espessura de pele com a produção de sebo ali na região. As áreas que muitas das vezes têm uma maior produção de sebo, geralmente tendem a ser mais espessas. Se vocês pararem para analisar clinicamente, os pacientes que têm a pele mais espessa, consequentemente, eles têm uma pele mais oleosa. E muitas das vezes um paciente que faz um gerenciamento, um controle da pele, à medida que a pele vai ficando mais oleosa, ela vai ficando mais espessa e vice-versa. Então, é palpável. E se você trabalha já com pele há algum tempo, vocês vão notar isso. Então, assim, está intrinsecamente ligado tanto a questão de produção de sebo como de espessamento da pele. E uma das dicas que eu dou para vocês é, além de pensar em usar ácidos e diversas condutas como reparação de barreira, pense também em hidratar essa pele e controlar a produção de sebo. Automaticamente você consegue
controlar e uniformizar e reduzir o espessamento dessa pele dessa paciente, tá bom? Quando a gente fala de subcutânea, né, de processo de envelhecimento, a gente tem que pensar em quê? Colchinhos de gordura. A tela subcutânea, ela está presente no nosso organismo e quando a gente fala de colchinhos de gordura, principalmente na face, eu devo entender que à medida que nós envelhecemos, à medida que nós envelhecemos, o volume de tecido adiposo no corpo ele aumenta e no rosto ele reduz. Então, lembra que eu falei agora há pouco do Mounjaro, dos Ozempic, dos processos de emagrecimento? Muitas das vezes o paciente ele tem um rosto mais envelhecido por conta da perda de peso. Nos últimos 3 anos, eu acredito, eu consegui emagrecer em torno de 15 quilos. Um dos primeiros sinais que começou a aparecer no meu rosto foi a formação de suco nasolabial. Eu não tinha. Inclusive, um ponto importante que eu comecei a notar é que nos últimos 3 anos, as minhas cicatrizes de acne elas ficaram mais perceptíveis. Por que que isso aconteceu? Porque eu perdi volume facial. E a pele ela parou de ficar tão estendida, esticada. Então, à medida que ela ficou menos esticada, se digamos de uma forma bem esdrúxula de se falar, as cicatrizes começaram a se tornar perceptíveis. Foi daí então que eu comecei a ser muito mais incisivo nos tratamentos, né? De tratamento de cicatrizes, tratamento de rugas, porque à medida que a gente perde volume facial, é muito mais nítido os sinais de envelhecimento da nossa pele. E daí a necessidade de reposição desse volume e de prevenção e de aumento de densidade dérmica. No meu caso, eu não quero mais volume no meu rosto. No meu caso, eu quero mais densidade dérmica, porque eu pretendo emagrecer mais um pouco. E nisso vai ficar cada vez mais perceptível. O comentário da Giovana foi assim que eu tratei a minha acne. Nunca mais eu deixei a minha pele grossa. Legal, Giovana. Sempre também gerenciando aqui, porque a minha pele ela é espessa com muita facilidade. Mesmo eu fazendo uso, fiz uso aí de isotretinoína por um longo período, ainda assim eu tenho uma tendência a espessamento da pele. Ainda se tratando dos coxinhos de gordura, tem esse artigo aqui para vocês. Podem até escanear. Inclusive, essa live vai ficar salva. Vou até pegar o nome ali e pesquisar. Ele fala dos fat pads, né? Os coxinhos de gordura. O papel deles e a presença deles no nosso corpo, no nosso rosto. E o quão a gente tem de reabsorção, de redução e deslocamentos coxinhos de gordura no processo de envelhecimento. E nos impacta muito no aumento na presença de rugas. Então, nós temos que entender que até agora, e acho que está muito claro que o processo de envelhecimento não é só epiderme e derme. Entender necessidades. A partir do momento que eu entendo e identifico as necessidades, consequentemente, eu começo a ter aí condutas diferentes, estratégias diferentes nos nossos pacientes. Vai ter pacientes que só pira em microagulhamento resolve muita coisa. Inclusive, pira em microagulhamento e alguns injetáveis resolve 80% dos problemas da sua clínica. Isso, quando eu falo de injetáveis, não estou nem chegando a mensurar preenchedores e outras coisas, tá? De uma forma muito mais simplificada. Um dos pontos que nós não devemos deixar de considerar é que a gente fala do paciente 20 mais, 30 mais, 50 mais. E nesse processo de envelhecimento, gradativamente existe uma reabsorção óssea. E se eu tenho um paciente 50 mais, 60 mais, muitas das vezes ele vai ter ou ela vai ter uma reabsorção óssea já significativa ali. E ao tentar tratar esse processo de envelhecimento, nesse caso, eu devo considerar preenchedores. Eu devo considerar a reposição desse volume por preenchedores ou muitas das vezes até por próteses faciais que vão dar volume novamente. Então, não é só pira e microagulhamento. Então, nesses meios, o que acontece? Quando eu tenho perda óssea significativa, próteses, que são por meio cirúrgico, é um caminho, ou uma forma não cirúrgica, que a maioria dos profissionais vão conseguir fazer, são os preenchedores. Para como eu posso dizer, repor esse volume perdido, né? Temos aí preenchedores que são biocompatíveis, semi-absorvíveis,
são os mais utilizados como o ácido hialurônico, e temos preenchedores também definitivos, que poucas classes podem fazer aplicação, que também são cogitáveis de se utilizar como conduta para repor o volume desse paciente. Mas são técnicas e mecanismos que podem ser utilizados. Então, pensou em reabsorção óssea, pense em preenchimento, repor o volume perdido. Peeling e microagulhamento não vai repor esse volume perdido. Uma das coisas que impacta muito no processo de envelhecimento dos nossos pacientes, e muitas das vezes um paciente pode vir para você com o rosto mais envelhecido, é a perda dentária, a perda dos dentes. E quando se fala de perda dentária, por exemplo, quando a gente fala de dentes que são os dentes posteriores, que são os dentes, os molares, quando o paciente tem uma perda significativa dessa região, ele tem um afundamento na região de bochechas e ele perde estrutura. Outro fator que é ele tem uma oclusão modificada. E quando a gente fala principalmente de perda de dentes anteriores da face, muitas das vezes o paciente ou a paciente ele fica com o lábio mais invertido. Então, impacta muito no processo de envelhecimento. Tanto a questão de reabsorção óssea como de perda dentária. No geral, a gente não vai ter pacientes que procuram tratamentos estéticos com perda dentária significativa. Geralmente eles recuperam, o paciente que é o nosso público-alvo, procura tratamento estético, geralmente ele tem uma boa condição dentária, né? Muitas das vezes ele que tem essa condição, ele vai priorizar primeiramente fazer os dentes. Quando ele chega ali para fazer tratamento, é um público que ele já tem esse cuidado prévio. Mas o que acontece? Já atendi pacientes que tinham perda dentária ali na região e não penso somente em indicar o preenchimento, mas que procure um profissional dentista para começar a pensar em uma prótese, um implante para repor o volume, porque isso vai impactar simetricamente na face desse paciente também. Ele traz o impacto no processo. Então, assim, vou pensar só em preencher? Sim, pode pensar. Mas olha esse paciente como um todo. Veja os fatores que estão impactando. Muitas das vezes, aquela perda, aquela queda na face, pode estar relacionada à perda dos dentes desses pacientes também. Inclusive, quando eu falo eu, né? Eu tenho um projeto social nesse sentido. Em breve vocês vão conhecer aí que vai estar disponível. Em breve eu pretendo trazer ele a público. É justamente a questão de perda dentária e harmonização da face impactando no processo de envelhecimento. Quando a gente fala de musculatura, a gente fala que os músculos eles têm um papel de sustentação, né? Só que a gente tem que pensar em duas coisas. A musculatura ela tem um papel de sustentação e existem alguns músculos, como o músculo do terço inferior, que tem um papel, muitas das vezes, de trazer para baixo. Como eu posso dizer, os músculos eles trazem, eles puxam essa pele no sentido do processo de envelhecimento. E se a palavra agora me fugiu. Mas os músculos inferiores, muitas das vezes, eles precisam ser relaxados para promover um lifting facial. Assim como os músculos como o zigomático maior, zigomático menor, a gente não vai aplicar toxina, porque a gente quer uma compensação desses músculos para que eles promovam elevação. Mas entendam bem, quando eu aplico a toxina botulínica na região do ângulo da mandíbula, do contorno mandibular, quando eu aplico toxina botulínica no terço inferior, consequentemente, eu relaxo essa musculatura e tenho uma compensação muscular, de modo que vai favorecer um lift de terço médio. Eu tenho até cuidado de falar lift de terço médio, porque a gente tem uma alteração pouco, mas bem substancial ali naquela região, de modo que nos complementa os nossos tratamentos, volumizando o terço médio. Então, toxina de terço inferior, toxina no ângulo da mandíbula, ela tem um papel de atuar nesses músculos depressores. Lembrei a palavra, depressores. E, consequentemente, promover esse efeito de lift. E uma coisa importante, quando a gente fala de musculatura da face, os músculos da face são dos poucos, são os músculos que estão interligados, inseridos na nossa pele. Então, são músculos que eles favorecem a dobra dérmica, a dobra da pele. Então, nós temos rugas formadas no rosto que nós não teremos no corpo, porque esses músculos, eles são músculos dérmicos. Eles causam dobra dérmica. E nessa dobra dérmica, nós temos o que a gente chama de quebras dérmicas, que são as rugas estáticas. Então, a musculatura
principalmente de frontal, de orbicular dos olhos e muitas das vezes glabelar, ela pode ter necessidade, ela pode ter uma necessidade muito grande de toxina botulínica, de paralisação, para que a gente evite essa dobra dérmica, tá bom? Margarete perguntou, PMMA é definitivo? Sim, Margarete. PMMA é um dos preenchidores definitivos, sim. Então, qual que é o conceito de regeneração? Falei do processo de envelhecimento. Mas qual que é o conceito de regenerar a pele? Será que regeneração de pele é aplicação de exossomos? Será que regeneração de pele é aplicação de PDRN, de placenta de ovelha, de qualquer tipo de placenta, ou de ativos que não descamem ou que não atuem por via inflamatória? Qual é o sentido científico? Porque, na minha concepção, falar que somente exossomos e ativos não descamativos são de regeneração é um sentido mercadológico, é um sentido de marketing, é um sentido que muitas das vezes nós divulgamos e se comunicamos com o nosso paciente. Mas o conceito de regeneração, de forma científica, ele é muito mais amplo. E é isso que eu pretendo destrinchar aqui com vocês. A amplitude do que a ciência nos diz de regeneração. Não só num sentido mercadológico, mas num sentido claro, no sentido de tratamento regenerativo. Então, nós temos duas vias de estímulo. Nós temos a via inflamatória e nós temos a via não inflamatória. Quando a gente fala de via inflamatória, nós podemos falar de tratamentos que são ablativos, semi-ablativos ou gerando algum trauma no tecido. Há tratamentos que são ablativos, lasers, peelings médios, peelings profundos. Tratamentos semi-ablativos, promovem uma semi-ablação da pele. Um um microagulhamento com radiofrequência fracionada. Ou até um microagulhamento, quando a gente fala de tratamento não ablativo, a gente fala até de um microagulhamento feito ali com agulha de 0,5, de 1 milímetro, 1,5, 2, por exemplo. São tratamentos não ablativos que atuam por via citolítica, por via inflamatória. Quando a gente fala de tratamentos não ablativos, que atuam por via, ou melhor, que não atuam por via citolítica, que não é citolítico, que não é por via inflamatória, eles não vão gerar trauma, eles não vão gerar nenhuma alteração. Eles vão atuar muitas das vezes por reposição de barreira, por hidratação e recuperação de pele, tá? Então, muitas das vezes no mercado, atuar por via não citolítica é o único mecanismo regenerativo. Só que o mecanismo de regeneração de pele, ele pode ser tanto por via citolítica, via inflamatória, por exemplo, fazendo CO2, um peeling muito forte, como por via não citolítica. Então, quando a gente fala de via inflamatória, o que a gente consegue, tem de consagrado aí? A cascata da inflamação. A cascata inflamatória. Então, a cascata inflamatória, ela é um dos pontos que atua por sinalização com o objetivo de regeneração. Então, quando eu faço um microagulhamento, quando eu faço um peeling médio, quando eu faço algum peeling, eu tenho como objetivo sinalizar um processo inflamatório que vai trazer uma resposta imune, uma resposta imunológica, de modo que vai aumentar a angiogênese. Em consequência disso, eu tenho o quê? Eu tenho o pico de inflamação, que vai ali pendurar por 3 a 7 dias, uma inflamação controlada, claro que é o que a gente preconiza, de modo que todo esse processo vai sinalizar a produção de colágeno, miofibroblastos, produção de elastina, reorganização da matriz extracelular. Então, um bom processo inflamatório dentro do que a gente almeja, não vou dizer um bom processo inflamatório, mas o que a gente almeja é um processo inflamatório controlado de forma aguda. E, consequentemente, ele vai induzir uma regeneração. Guardem bem isso. Então, por via inflamatória, seja por um laser, um microagulhamento, um CO2, por via inflamatória, eu vou sinalizar isso. Aí, o que acontece? Só o fato, não associe a aplicar nenhum produto e injetar nada. Só o fato de eu inflamar o tecido, causar uma inflamação de modo controlado, e eu ativo fatores de crescimento. TGF-beta, fator de crescimento endotelial, prostaglandinas. Eu atuo por diversas vias de sinalização, de inflamação, que esses fatores de crescimento, eles vão promover uma comunicação celular. E nesse processo de comunicação celular, consequentemente, ele vai produzir, estimular colágeno.
Então veja que a gente tem isso presente de forma sintética produzida pelos laboratórios, que são os fatores de crescimento, que se ligam, quando injetado, se ligam aos receptores, e nós temos também ele sendo produzido em consequência a uma cascata inflamatória. Então, como consequência da nossa cascata inflamatória, temos a produção desses fatores de crescimento. E que vai induzir a proliferação de fibroblastos, de colágeno, de elastina, de fator de crescimento endotelial. Consequentemente, nós temos ali uma angiogênese aumentada que vai trazer uma hiperemia na região. Guardem bem essa palavra, hiperemia, que eu vou mostrar mais à frente algumas coisas. Então, entrando no conceito científico de regeneração e cicatrização, para que vocês entendam que processo de regeneração não é só exossomos nem só PDRN. Processo de regeneração é o quê? Quando eu tenho um estímulo, eu tenho um trauma no tecido e eu consigo promover o mesmo tipo de célula, que são células indiferenciadas, eu tenho um processo de regeneração. Ou seja, eu lesei um trauma, gerei um dano no tecido e eu trouxe células com a mesma característica, eu trouxe células com a mesma resposta. A partir do momento que eu gero células que elas têm características diferentes, aí eu tenho um processo cicatricial. Então não importa se o processo é inflamatório ou não é inflamatório, se é por comunicação celular, qual que seja. Se você trouxe células, gerou um trauma, trouxe um estímulo e trouxe células com a mesma característica das células anteriores, porém havendo uma melhor qualidade, uma renovação, você tem um processo de regeneração. Então veja, essa pele foi traumatizada, um processo semi-ablativo, que é após uma radiofrequência microagulhada. Esse processo de ablacionamento, até tem um pouquinho de sangramento ali na região, é um processo pelo qual gerou processo inflamatório. A cascata inflamatória controlada. Aqui, ó. Isso aqui. Então, o meu ponto que eu almejo é uma cascata inflamatória controlada com início e fim. Isso eu desejo. Vão guardando porque eu estou dando insight de coisas que eu vou falar mais à frente para vocês. Um dos grandes desafios que nós temos nos tratamentos é o quê? Que a gente chama de downtime, né? O downtime é o tempo que eu tenho ali para a resposta daquele organismo. É o tempo que eu tenho ali de recuperação após o tratamento. Então, dentro dos meus atendimentos, uma das barreiras que nós temos para os pacientes, nos atendimentos, é o quê? É o tempo de recuperação, tempo de resposta. Tem paciente que ele não se importa se ele vai se queimar ou não. Tem paciente que ele não se importa como vai ficar o rosto dele no dia seguinte fazendo um procedimento mais ablativo ou não. E tem paciente que não faz se parecer que fez alguma coisa. Então, quando a gente fala de associação, a gente pensa em um procedimento que recupere muito rápido ou procedimentos que parece que não foi feito nada. Então, uma das necessidades que eu tive nos meus atendimentos, nos meus procedimentos, foi isso. Ter tratamentos que eu tenha uma recuperação rápida dos meus pacientes para que eles pudessem fazer. Sendo que meu principal público de pacientes são pacientes que fazem qualquer tipo de tratamento, não importa como vai ficar no dia seguinte, se vai inchar, se não vai, mas eles querem o resultado. Mas a gente sabe que na realidade tem pacientes que trabalham com o público e que querem sair sem parecer que fez nada. Então eu atendo esses dois públicos pensando não só no resultado, mas no tempo de resposta, de como esse paciente vai responder às condutas, aos tratamentos. Então, quando eu falo de tratamento onde eu trouxe uma inflamação, eu trouxe um trauma térmico, um trauma tecidual, eu trouxe um tecido mais fibrosado, eu tive a produção de células indiferenciadas, eu tive um processo de resposta indesejável, consequentemente eu tive um acúmulo de fibrose, de tecido cicatricial, é um processo de cicatrização. Então não é isso que eu almejo nos tratamentos estéticos. Inclusive, isso foi uma resposta de um artigo sobre uma queimadura após luz pulsada. Foi laser ou foi luz pulsada? Foi alguma tecnologia que traumatizou o tecido. Isso são células indiferenciadas, com característica fibrótica, totalmente diferente das células de origem, que não voltam mais a ser o que era antes. Eu não almejo, eu não desejo. Dá para tratar isso? Dá para melhorar. Não vai voltar mais ao tecido de origem, porque a gente trocou a característica desse tecido por células
indiferenciadas. Agora, quando eu faço tratamento, eu procuro como resposta células diferenciadas. Células que elas têm a mesma característica das células de origem. Então, veja que nós temos células, uma pele com a mesma característica, só que ela tem um ponto. Que foi o que eu falei anteriormente para vocês. Ela está mais vermelha. Ela tem um eritema aumentado. Isso é a hiperemia que ocorre na cascata inflamatória por aumento do processo de angiogênese. Então, isso pode acontecer após o tratamento. Então, fez um peeling médio, fez um tratamento de média profundidade, fez um jato de plasma de forma mais intensa, fez um CO2, a pele pode ficar vermelha ali durante o período. Geralmente, normal é de 30 a 45 dias. Passando disso, é um eritema persistente que também dá para tratar e dá para resolver tranquilamente. Mais tardar que se resolve em 90 dias. Mas o que a gente precisa entender? Que nós temos uma pele com a mesma característica, uma pele que não é cicatricial, com células diferenciadas. Inclusive, uma pele cicatricial, muitas das vezes você destrói várias unidades pilosebáceas, tá? Então, ao avaliar com uma lupa, com microscópio, você vê que começa a existir uma ausência de tecido de origem e a redução das unidades pilosebáceas, dos ósseos ali da região, porque é um tecido cicatricial. Nesse caso, não é tecido cicatricial, é só um eritema. Inclusive, ó, um paciente que eu fiz, eu acho que faz 20 dias, a gente teve essa resposta. Veja o que eu tive de preenchimento de melhora de qualidade térmica. Eu ficar aqui com o peeling 10%, 15%, não vai trazer uma resposta boa. Então, associando técnicas e peeling, né? E, inclusive, ele estava no período de férias, a gente fez um peeling mais forte. Eu fiz toda a região, né? Mas foquei mais nas rugas. Surgiu esse vermelhidão depois. É o eritema persistente. Ou melhor, é um eritema pós-peeling, né? Nos primeiros 15 dias. Primeiro, a gente já viu a resposta nos primeiros 15 dias. Segundo, esse eritema ele vai melhorar aí com 30, 45 dias, praticamente não vê nada. Agora, nessa semana, recentemente eu vi ele de novo, não tirei foto, mas já está bem melhor. Acredito que 45 dias já não tenha mais nada. Durante esse período, ele pode usar um BB cream de tom esverdeado, algum produto, para cobrir e mascarar essa recuperação. Mas veja que já descamou, já está praticamente recuperado, agora é só a redução do processo de angiogênese. Mas nem todo paciente vai se sujeitar a um peeling, então a gente tem outros meios. Por que acontece esse vermelhidão? Esse vermelhidão ele acontece por um aumento de neovascularização, faz parte do processo de regeneração e de reepitelização. Após 30, 40 dias, a gente não considera um processo normal, é um processo de eritema persistente. Um dos pontos que eu já falei para vocês que influencia muito é a quantidade de unidades pilosebáceas. Então veja que nós temos variações na quantidade de unidades pilosebáceas, tanto de rosto como de pescoço. E o que acontece? Eu tenho que considerar isso ao escolher o tipo de conduta de tratamento que eu vou fazer nesse paciente. Ok? Então aqui, por exemplo, eu vou ter variações anatômicas, variações nessa pele. Então, quando eu falo de peeling, para tratar essas regiões como peeling médio, qual que é o objetivo desse peeling? Promover uma necrose tecidual, estimulando novas células com característica igual às de origem, estimulando colágeno, elastina, melhorando a matriz extracelular e aumentando a renovação celular. Então, esse é o mecanismo do peeling médio. E nosso objetivo é o quê? De retração, ok? De remover células velhas, células que são danificadas por células novas. Então, um peeling médio que a gente faz uma queimadura controlada na pele, com o objetivo de regeneração, gerando uma descamação, de modo que eu vou atender as necessidades da pele para que eu consiga ter um peeling seguro, produzindo células com a mesma característica de origem, ok? Daí eu tenho um processo regenerativo. Então, veja, reconstrução química de cicatrizes. Reconstrução química de cicatrizes, onde nós trazemos a melhora das cicatrizes através dos peelings, pontualmente dentro das cicatrizes, de modo que eu consiga ter uma resposta significativa. Isso aqui você não faz com peeling
10%, 5%. Com peeling médio, 20%, 30%. Então, esse processo de recuperação ele tem algumas etapas. No primeiro momento, você vai ter um escurecimento da pele, logo após o tratamento, logo após o procedimento. Nessa etapa, você pode ter um craquelamento, um enrugamento, até uma piora da pele como um todo. Em segundo momento, começa a acontecer a descamação e o aumento do processo inflamatório, do rubor e da sensibilidade dessa pele. No segundo momento. Num terceiro momento, a pele ela descamou completamente, ela está com um tom avermelhado, igual eu mostrei anteriormente. Ele tem aumentado, os fatores de crescimento de vascularização endotelial aumentado, e consequentemente nós temos aí por fim um processo de estímulo de colágeno e elastina ao decorrer das 16 semanas, certo? Então veja, aqui é um resultado de uma aluna, não posso deixar de mostrar, de melhora dessa pele. Olha o que a gente teve aqui dessas ruguinhas, desse craquelamento. Gente, isso aqui, Skin Booster, não resolve. Traz uma melhora muito pouco significativa, mas resolver, não. Já usei diversos nessa proposta, não traz. Agora, se você associa um Skin Booster com este tipo de tratamento, com peeling de retração, o resultado, a resposta é superior. Então aqui, mais um resultado. Previamente ao tratamento, veja que ocorre o que eu já disse para vocês, que é o escurecimento. Então a pele escurece, começa a descamar. Olha como escureceu. E após tratar, né? Então, mais uma vez para vocês. Ó. Retração. As peles, principalmente de tom mais claro, que são mais fininhas, nós temos aí essa resposta muito mais palpável, muito mais significativa também, viu? Uma das coisas que eu digo para vocês, a gente pode prevenir. A gente pode prever uma hiperpigmentação pós-inflamatória. É possível a gente prever em consultório. Como que a gente prevê? Quando você receber o seu paciente ou fazer a sua avaliação, o que você vai perguntar para esse paciente? Olha, fulano, eu queria saber de você, quando você se expõe ao sol, sua pele pigmenta com facilidade ou não? O paciente fala, olha, eu tomo sol, mas minha pele só fica vermelha, não queima. Eu me exponho ao sol, mas não escurece. Então, o paciente que é mais fácil ele ter um eritema persistente, um vermelhidão naquela pele, do que uma mancha de hiperpigmentação pós-inflamatória. Agora, o paciente que ele vai para o sol, ele bronzeia com facilidade, ele escurece com facilidade, para esse paciente, o que vai acontecer? Ele tem uma grande chance de hiperpigmentação. Então, para esse paciente, tem que ficar atento e usar bloqueadores de melanogênese. Eu gosto muito do Belides, inclusive eu vou falar sobre ele. Hidratação e usar um fotoprotetor de amplo espectro. A Cosmobuild tem vários fotoprotetores nesse sentido. E tem um amplo espectro de proteção com uma boa estabilidade, com uma fotoestabilidade muito boa. Tá? Então, assim você consegue prevenir a hiperpigmentação e, claro, previamente você pode passar um bloqueador de melanogênese. Então, veja esse paciente. Ele fez o peeling, manchou. Né? A pele melhorou, mas manchou. E aí? A gente passou os clareadores, 30 dias, quase não tinha mancha. 40 dias, não tinha mais nada. Então, assim, lidar com peelings médios ou com procedimentos que ablacionam, que traumatizam o tecido, é entender que pode manchar, mas a gente sabe tratar. Inclusive, até com microagulhamento e procedimentos de menor trauma no tecido, podem manchar, tá? Isso pode acontecer. Aí cabe a você, profissional, tratar. Usar um clareador, um despigmentante. O Belides é uma ótima ferramenta que a gente usa muito. Então, quando eu tenho um processo de melanogênese, quando eu tenho um processo de melanogênese, o que acontece? No processo melanogênico, nós temos vários mecanismos. Eu não vou explicar todos, mas eu vou simplificar para vocês. Veja que aqui eu tenho um melanócito, que são esses 5 bracinhos, como se fosse uma mãozinha, sabe? Com esses bracinhos. No melanócito, dentro tem um núcleo roxinho, que tá ali, ó, MITF. Dentro dele tem o TRP1, TRP2, TRP3, que é as enzimas de tirosinase. Em volta dele tem os marcadores em azul, os hexágonos. Dentro deles, vocês podem ver que tem ali SF, SCF,
PGE2, ED1, MSH. Então, são receptores, são mecanismos de recepção que se ligam ao melanócito por conta de alguma via, por queratinócito, pela PONC, por um processo inflamatório, por alguma sinalização. Uma das vias que ativa muito hiperpigmentação é o processo inflamatório. Então, o que acontece? Controlar o processo inflamatório é um ponto. Segundo ponto, a fotoexposição ela ativa a via de sinalização de hiperpigmentação também, ou de produção de melanina. Então, pode favorecer a hiperpigmentação. Então, o ponto-chave é bloquear no núcleo a produção da tirosinase, previamente, pelo menos, o hormônio melanócito estimulante endotelina, que o belito consegue fazer isso, e a transferência de melanina, que muitas das vezes já foi maturada e sintetizada dentro do melanócito. Então, bloquear a transferência de melanina, bloquear a atividade de tirosinase e os receptores já nos ajuda muito a prevenir uma hiperpigmentação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Belides, podem escanear esse QR Code, peraí. O Belides, ele atua em 3 etapas da melanogênese, vocês podem até pesquisar no Google também. Ele atua antes da síntese de melanina, ou seja, antes da produção da melanina acontecer, endotelina 1 e bloqueando o hormônio melanócito estimulante. Ele atua durante a síntese, atuando inibindo a tirosinase, e ele atua depois da síntese, atuando na transferência da melanina. Então, a gente usando ele numa concentração de 2 a 5% nas nossas formulações, mantendo uma formulação que tem um pH entre 4,5 e 6,5, consequentemente nós temos um princípio ativo que vai bloquear a melanogênese e pode ser utilizado para tratamento de melasma de diversas hiperpigmentações. Então ele previne a hiperpigmentação e ele também trata se ela acontecer. Isso é muito bacana. Então, quando a gente vai falar de vias de sinalização, geralmente a gente fala de uma via que ela não é inflamatória, não citolítica. Nós podemos ter peptídeos, fatores de crescimento, retinoides, que vai estimular diversas vias no organismo para que a gente consiga ter uma resposta fisiológica. Então, estratégias que a gente pode ter de associações com base nos múltiplos mecanismos que eu falei anteriormente para vocês. Associação de peelings com microagulhamento, associação de injetáveis com microagulhamento e peelings, associação de biosinalizadores associada a técnicas ablativas ou não ablativas trazem uma resposta muito boa. Então, por exemplo, mais uma formulação aqui para vocês. Paciente muitas das vezes que tem hiperpigmentação pós-inflamatória, que está em tratamento de acne, ou tem uma diogênese ali aumentada, temos 2 opções de formulações para utilizar nesses pacientes. Seja ele tratando Roxtan ou não, uso de Roxtan ou não. Se ele tem um quadro de acne, de hiperpigmentação pós-inflamatória, ou de acne associada à hiperpigmentação pós-inflamatória, o uso de fatores de crescimento para via de sinalização e regeneração desse tecido é muito interessante. Então veja aqui, ó, isotretinoína oral, o paciente está fazendo uso de isotretinoína, geralmente a gente fica muito limitado na prescrição. Aqui foi feito fator de crescimento epidérmico associado com fator de crescimento insulínico em gel fluido. Ele usou de home care, pode ser usado 2 vezes ao dia. Veja o quanto teve de melhora de recuperação da pele. Aqui outro caso, paciente que usando fator de crescimento epidérmico e fator de crescimento insulínico. Veja que houve clareamento, porque o fator de crescimento epidérmico é um clareador, tá? Ele atua na uniformização da qualidade da pele, da textura da pele. Você pode utilizar desse fator de crescimento nas formulações de clareamento, por exemplo. É muito bacana. Aqui, uma paciente que ela foi tratada com clareadores, peelings, cápsulas de tratamento oral. Veja que em 2 sessões praticamente já não tinha mais mancha. Estado de uma aluna minha aqui. Isso falando de associações. Está de uma aluna de peeling de retração. Veja quanto melhorou com uma sessão, sem fazer toxina botulínica. Aqui, somente o peeling. Então veja que eu estou consolidando coisas do que eu falei e fundamentei desde o princípio para vocês. Aqui é o resultado de uma sessão de uma aluna também. Veja que está um pouquinho vermelho, né? Então, esse tom avermelhado é o eritema, a hiperemia surgindo durante o processo de recuperação, que pode acontecer aí
Se vocês me acompanham, se vocês olharem nos Reels aqui anteriores, a gente tem, por exemplo, esse vídeo aqui mostrando todo o processo do peeling que eu usei, que eu fiz as minhas cicatrizes na região temporal. Agora eu vou fazer terço médio e terço inferior. Peeling de média profundidade. Já me trouxe uma resposta bem satisfatória aí na redução das cicatrizes. Peeling de retração é uma excelente conduta. Resultado de uma aluna na região de pálpebra. Veja o quanto reduziu rugas finas. Olha o quanto melhorou. Trouxe de qualidade para essa pele. Então, traumatizando o tecido e gerando células de característica diferenciada. Aqui, região de frontal, caso de cima foi eu que fiz, o de baixo foi de uma aluna que fez a aplicação. Também dentro do sentido do peeling de retração. Então, quando eu traumatizo o tecido e trago células com a mesma característica de origem, eu trago um tecido melhor, com melhor qualidade, mais liso, hidratação e regenerado. Aqui foi um caso de cicatriz de acne. Eu quero mostrar para vocês ele antes e depois. Então veja, ó, na foto de cima é antes e depois de, acho que 20 dias. Veja que está marcado alguns pontos, né? Foi onde foi feita a aplicação do peeling. Veja que alguns pontos estão marcados. E na foto de baixo, praticamente um ano depois. Eu não tinha mais os pontos marcados e a pele se recuperou, está muito melhor, com menos cicatrizes visíveis. Só que ela ainda tinha um quadro de acne ativo, então alguns pontos aqui ela tem uma acne ativa que precisa ser tratada e controlada. Mas depois de um ano, a pele estava melhor ainda. Aqui é o procedimento que eu fiz em mim, que vocês provavelmente viram no story também. Esse foi um resultado de 12 dias, 12, 14 dias aproximadamente, de rugas estáticas que estavam me incomodando e rugas dinâmicas. Veja que eu não estou com frontal elevado, tá? Não estou forçando. Tá do jeitinho antes e depois. E veja que eu trouxe uma ótima melhora. Isso na proposta de quê? De associar dentro do que eu trouxe aqui para vocês. Aqui, esse caso, eu quero mostrar para vocês. Eu tenho uns casos antigos que eu estou compartilhando agora, para vocês possam ver que é a biorreorganização. Olha, não estou aparecendo, peraí. Nem me dei conta. Que é a biorreorganização. Tem o objetivo aí de estimular colágeno, reorganizar as fibras, para que eu consiga ter um resultado muito bom. À esquerda, que pode ser a direita de vocês, vocês vão ver antes e depois de um ano, tá? Então vamos lá. Tinha uma decepção de trabalhar. Não, aqui, ó. Então, antes, depois de um ano. Depois de um ano, ele retornou para fazer uma toxina botulínica, mas todo o resultado do início ele se manteve. Então, depois de um ano, um resultado muito duradouro da bioreorganização, ou seja, estimulamos colágeno, reorganizamos as fibras e conseguimos manter reduzindo as rugas estáticas que estavam ali presentes também. Então, quando eu falo de associações, eu tenho previsibilidade de resultados, resultados mais efetivos, maior durabilidade, melhor custo científico e sem abrir mão de evidência científica mais alta. Tá? Isso é um dos pontos principais que nós devemos ter. Para hoje, agora nós estamos encerrando a nossa aula. Nós estamos liberando uma comissão Black especial para quem estiver no grupo. Tá? Se você não tiver, pode me chamar no direct, onde vocês vão ter acesso a todo o meu conteúdo. Bioestimuladores, cursos de bioestimuladores, de microagulhamento, peelings, associações, uma mentoria, mais o curso de segredos do melasma, manual de formulações e prescrições, dá pelo menos 150 aulas em vídeo. Então, para você que ficou aqui e quiser participar, pode me chamar também no direct para entrar no grupo. Nós vamos liberar uma condição Black especial para acessar todos esses conteúdos, ensinando todas as técnicas e todos os tratamentos que eu falei anteriormente. O valor de R$ 997, podendo ser parcelado em 12 vezes de R$ 97,00 para os 10 primeiros. Além disso tudo, vai levar. Peraí. Vai levar o meu curso de eletroterapia, que aborda ultrassom, radiofrequência, eletrolipólise, carboxterapia, galvanopuntura, limpeza de pele, intradermoterapia, fototerapia, correntes excitomotoras e criomodelagem. Inclusive,
aqui todos esses cursos que eu estou mostrando agora, bioestimuladores, microagulhamento, peelings, associações, a mentoria e todos esses conteúdos estão indo com acesso vitalício, ok? Para as 10 primeiras, vai levar em conjunto o acesso do Ferrara Clube. E claro, como eu prometi para vocês, dentro da proposta de tudo que eu falei para vocês, de associação, de associar, o que a gente tem que entender? Oi, Margarete, sim, inclui o peeling de ata também, viu? Todos os peelings. Dentro de associação, falar, Felipe, talvez eu fiquei até aqui, mas eu não consigo fazer o curso agora, Tinha uma não decepção. consigo ingressar agora, não tem problema. Você coloque isso em prática. Você já trabalha com peelings, você já trabalha com microagulhamento, coloque isso como técnica para utilizar. Este caso, foi feito 3 sessões de peeling de Jessner, com intervalo de 15 dias entre as sessões, tá? Intercalando com microagulhamento, ou seja, em um momento faz o peeling de Jessner, em um segundo momento faz o microagulhamento. Em um momento faz o Jessner, em um segundo momento o microagulhamento. Não é no mesmo dia. E houve essa melhora de qualidade de mover e de melhora dérmica. Eu vou explicar bem para vocês. Prestem atenção. Foi feito Jessner, depois microagulhamento. Intervalado, tá? Total de 6 sessões. Olha a qualidade de pele. De home care, foi usado os fatores de crescimento, onde a gente atua por uma via de sinalização. Então, foi fator de crescimento BFGF, TGP peptídeo, nanofator C, tudo em zero. Então, nessa formulação, vocês podem prescrever essa formulação para usar tanto o home care como durante o tratamento. Tinha uma decepção de trabalhar. Aí, deixa eu apagar isso aqui. Tanto como o microagulhamento. Então, vocês podem usar essa formulação. O seu paciente, inclusive, vocês vão indicar para que ela use de home care e também vocês vão usar após o microagulhamento. E você tem aí, o que vai acontecer? Você tem o melhor do peeling, que é aumento de renovação e de qualidade epidérmica. Você tem um microagulhamento atuando por via de qualidade dérmica e uma resposta significativa melhor de derme do que epiderme. Você vai preservar o melhor de resposta da epiderme, do Jessner, com o da derme, com o microagulhamento. De uma certa forma, eles atuam em sinergia, porque sim, você vai ter também um pouco de resposta dérmica por conta do peeling de Jessner. E para sinalização, para otimização, de modo que você não venha aumentar a cascata inflamatória, você vai utilizar o sérum com os fatores de crescimento peptídeo, que vocês podem usar mais outros princípios ativos, mas pelo menos com esses fatores de crescimento, para que você consiga ter uma resposta significativa atuando por múltiplos mecanismos, ok? Então, desta maneira, você consegue uma excelente resposta. Tamanho da agulha. Você pode trabalhar com agulha, Lúcia, de 1,5, 2, tá? 1,5, 2. É o que eu recomendo. A formulação, gente, é manipulada, tá bom? Então, vocês podem mandar manipular essa formulação. Algumas alunas me perguntaram aqui no privado se vai ficar salvo. A aula vai ficar salva. Eu vou encerrar aqui, vou deixar salva para vocês. Quem não tiver no grupo pode me chamar no privado. Eu vou abrir o grupo lá para interagir com as meninas e tirar algumas dúvidas também sobre a aula e sobre o conteúdo. E se alguém também teve algum problema, dificuldade para assistir. Então, agradeço a participação de vocês até aqui. Um grande beijo.